Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo de número 33, está escrito: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Na história da humanidade, nós temos vários homens, está recheada, repleta de história de homens que foram maus, perversos, sanguinários. Homens como Nero, homens traidores como Judas, sanguinário como Hitler, como Mao Tse Tung. E na história bíblica temos também outros homens que fizeram mal, que foram maus, e dentre eles tem um que se destaca. É este o capítulo 33 de segundo Crônicas. O nome dele é Manassés. Este Manassés, ele é o 13º rei de Judá e reina durante 55 anos. O seu nome significa, Manassés, significa aquele que esquece. E realmente o seu nome faz jus à sua postura, porque realmente Manassés se esqueceu de Deus, da lei de Deus e da história de Deus. Manassés levou o povo a pecar, levou o povo a se rebelar contra Deus. Esse Manassés, ele fez coisas terríveis, atrocidades. Quando nós olhamos para a história dele, nós ficamos a perguntar: será se a graça de Deus poderia alcançar homens semelhantes a estes? Será se Deus poderia perdoar os pecados de homens como Manassés? Porque às vezes nós pensamos que a graça de Deus não pode alcançar este tipo de pessoa, que existem pecadores que a graça de Deus seria impossível alcançá-los. Mas quando nós olhamos para a história de Manassés, percebemos que é o contrário. Percebemos que não há poço tão fundo que a graça de Deus não seja mais profunda, e que não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe. Por quê? Porque a graça de Deus é maior que o pecado, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse Manassés, ele teve alguns privilégios. Quais foram os privilégios desse homem? Primeiro, ele era filho de um pai piedoso. Seu pai se chamava Ezequias, homem que andou com Deus, o homem que buscou a Deus e fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Segundo privilégio de Manassés, ele assumiu o trono de Judá ainda muito novo, 12 anos de idade, teve a vida toda para agradar a Deus. Terceiro, Manassés teve um reinado muito longo, devido a começar novo com 12 anos, reinou durante 55 anos, teve muito tempo para agradar o Senhor. Quarto privilégio de Manassés é que Manassés teve advertências de Deus. Deus o advertiu, Deus falou com ele. Capítulo 33, verso 10 desse capítulo que nós lemos, está falando que Deus alerta Manassés e alerta também o povo do seu pecado. Quais foram os pecados desse homem? Qual foram suas atrocidades? Quais foram as suas transgressões? Primeiro, Manassés usou o poder de liderança não para levar o povo até Deus, mas para tirar o povo da presença de Deus. Manassés liderou o povo para pecar contra Deus. Segundo pecado de Manassés é que Manassés profanou a casa de Deus. Segundo Crônicas 33, verso 4, 5 e 7. Ele fez pior do que o outro rei, o Acais. O Acais fechou a casa de Deus e não acabou com o culto. Manassés não, deixou a casa de Deus aberta e colocou ídolos estranhos diante da casa de Deus, ou dentro da casa de Deus. Terceiro pecado de Manassés é que Manassés se tornou feiticeiro. Está em 2 Crônicas 33, 6. Manassés começou a sacrificar os seus próprios filhos a Moloque. Ele matou os próprios filhos e sacrificou a Moloque. Esse homem chamado Manassés, ele começou a consultar os mortos. Ele se tornou um adivinho, um agoreiro. Terceiro, ou quarto, Manassés derramou sangue de muito inocentes. Está em 2 Reis agora, capítulo de número 21, verso 16. Manassés não somente matou seus filhos para sacrificar a ídolos, mas ele matou filhos de pessoas também inocentes. E foi ele que mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Devido ao comportamento de Manassés, as suas atitudes, o juízo de Deus caiu sobre ele.
E quais foram as consequências do juízo de Deus sobre a vida de Manassés? Primeiro, capítulo 33, verso 11, segundo Crônicas, ele foi preso, a prisão chegou sobre ele. E a prisão de Manassés, ela não foi somente física, foi uma prisão emocional e espiritual também. Por quê? Porque ele sofreu humilhações terríveis. Ele desceu ao mais baixo, mais profunda humilhação. Ele foi tirado de Jerusalém, deportado de Jerusalém, agora é levado para o cativeiro como um boi, como um animal qualquer. Uma angústia dominou o coração desse homem. A angústia encurralou a alma de Manassés. Ele perdeu a alegria de viver, não conseguia olhar e ver perspectiva de um futuro melhor. Quando nós olhamos e percebemos que o juízo de Deus chegou à vida desse homem, a vontade que dá é da gente se alegrar e dizer assim: bem feito. Ele tem que pagar pelos seus erros, ele tem que pagar pelos seus pecados. Mas o mesmo Deus que decretou um juízo e permitiu um juízo sobre a vida de Manassés é o mesmo Deus que derramou a graça para restaurá-lo. Houve saída para Manassés? Houve saída para ele? Sim, houve sim. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que a infinita graça de Deus chegou na vida de Manassés, capítulo 33, verso 3. Nós olhamos para esse texto e percebemos que a graça de Deus realmente desce aos mais profundos becos e valados e alcança os mais miseráveis pecadores. A graça de Deus chega até Manassés. Ele se humilhou. Por quê? Porque a conversão começa com arrependimento, com tristeza pelo pecado, com a consciência de que temos feito, que o que temos feito foi mal perante os olhos do Senhor. Manassés se humilhou perante Deus, ele caiu em si, reconhecendo o seu erro. Quando a graça de Deus chegou no coração de Manassés, ele se humilhou diante de Deus. Terceiro, Manassés ora a Deus. Manassés busca a Deus. Ele passou a vida toda consultando necromantes, ele passou a vida toda sacrificando filho a ídolos, mas agora quando a graça de Deus chegou na vida dele, quando a graça de Deus trabalhou nele, fez ele se humilhar e reconhecer quem é Deus, agora ele ora a Deus. Ele não consulta mortos, ele não se volta para ídolos, mas ele se volta para Deus. Manassés se arrependeu do seu pecado. Manassés se arrependeu da vida que levou, e ele pede perdão a Deus e Deus o restaura. O que nós percebemos nesse texto é que não há grau de impiedade que esteja além do alcance da graça de Deus e do perdão de Deus. Não há. Não há nada que a graça de Deus não possa te alcançar. Não há nada que Deus fique alheio e que não possa realmente se compadecer de você, se você se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, das nossas fraquezas. E eu quero terminar essa reflexão dando um conselho a nós todos. Não espere uma tragédia em sua vida para você voltar para Deus. Manassés tapou os ouvidos da consciência, todas as trombetas de Deus. Manassés fechou os ouvidos, tapou os ouvidos para não ouvir a repreensão de Deus. Ele endureceu o seu coração e caminhou na direção do abismo. Só após acontecer uma tragédia em sua vida, Manassés foi quebrantado. O pecado é algo que Deus abomina e que jamais ficará sem julgamento. O pecado é maligno. Ele é pior do que a doença, é pior do que a solidão, é pior do que a pobreza, ele é pior do que a morte. Porque todos esses males, a doença, a pobreza, a solidão, a morte, não nos afasta de Deus. E o pecado, ele nos afasta. Portanto, hoje é o dia de você voltar para Deus, de todo o seu coração. A salvação não pode ser adiada.
Amanhã seu coração pode estar endurecido. Amanhã a oportunidade divina pode não bater mais à sua porta. Amanhã poderá ser tarde demais. Hoje é o dia. Agora é o momento de você voltar-se para Deus. O inferno está no final de toda a história sem Cristo. Aonde é o inferno? É no final de uma história sem Deus. Lá é o inferno. Não há salvação fora do nome de Jesus Cristo. Não há outro escape para a sua alma. Não há outro caminho para Deus. Não há outra porta para o céu. Portanto, nesse momento, eu te convido a orar. Senhor Deus, eles ouviram a tua palavra. Gera no coração deles arrependimento. Perdoa os pecados. Restaura-lhes a vida. Em o nome de Jesus, seja perdoado, seja restaurado e que a alegria da salvação volte para o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.